João capítulo 7, nós vamos ler dos versos 37 a 40. Aleluia. Olha o que diz o texto. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, que é o Espírito Santo, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Verso 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Eu vou ler o 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Vamos orar com Deus. Estou desejoso para poder falar com o Pai e depois falar com a igreja. Senhor, esse texto tem um poder gigante. Eu sei que a Tua palavra tem o poder de mudar vidas, transformar vidas. E eu quero pedir que o Senhor incendeie, Senhor, a minha vida, o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos. Que eu seja um instrumento essa noite, Senhor, para que almas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que decisões sejam tomadas na Tua direção, para que situações, Senhor, que se apresentem em nossas vidas sejam vencidos pelo poder da Tua palavra. Senhor, usa a minha vida, eu quero ser a Tua boca. Não é exagero que eu estou pedindo, Senhor, literalmente é isso que eu quero ser a Tua boca. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu te explicar um pouco. Antes de começar a pregar, eu preciso te dar meio que um ensaio do que está acontecendo aqui, tá? Jesus, ele já havia anunciado o seu ministério com poder, ele já havia curado leprosos, ele já havia feito coxos, aleijados andarem, surdos ouvirem, ele já tinha conseguido a façanha, o poder de vencer a física e andar sobre as águas. Ele já tinha provado o seu poder multiplicando os pães. Mas mesmo assim, com todo esse poder, ainda na sua família havia uma certa resistência, porque como Deus veio ao mundo, visita, enfim, ficava uma dúvida. E havia uma festa, que essa grande festa que eles falam aqui no texto, que o texto fala, que é a festa do tabernáculo. Jesus, depois de ter manifestado tamanho poder, ele vai na maior cidade da época, da região, que era Jerusalém, no centro da religiosidade. Ele vai aonde os judeus adoravam, vai lá onde havia o grande templo de Salomão. Eles vão lá, e ele vai lá, e ele começa a ensinar lá. E de repente, ele solta uma palavra. Ele solta uma palavra que não era: eu vou te dar pão. Eles queriam ouvir isso. Olha, eu vou multiplicar os peixes, eu vou libertar vocês do domínio romano, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, eles têm uma palavra e diz: quem tem sede, venha e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ao dizer isso, naquela época, as pessoas não compreenderam mesmo, literalmente não tinha a mínima ideia do que ele estava dizendo. Imagina um povo religioso, imagina alguém que vivia sobre o regime da lei, imagina alguém que era judeu, que
via e queria que as promessas de Deus fossem se cumprir na sua vida. Imagina estar no centro da religiosidade, imagina ele estar na cidade mais religiosa da época, falando para o povo mais religioso da época, e aí ele vem e diz: eu sou aquele que pode mudar a tua vida. E como? Se você tiver sede, eu sou capaz de dar água. Imagina que passado 2000 anos, as pessoas, por não compreenderem esse texto, elas fizeram barbaridades, elas se proclamaram a solução para o problema das pessoas que têm sede. Bom, se você tiver sede, vem para a igreja do Nazareno, se torne crente, ou não, venha para a quadrangular. Se você tiver sede, venha para a igreja Assembleia de Deus. Se você tiver sede, procura o pastor da denominação tal. E a coisa meio que perdeu a ideia, o sentido. Passa-se 2000 anos, nós olhamos, andamos pelas ruas e vemos várias denominações. E nós começamos a conversar com as pessoas e começamos a falar com elas, e elas dizem: eu sou isso, eu sou aquilo, mais ou menos é como se eu torço para isso, eu torço para aquilo, eu torço para aquele time, eu torço para aquilo. É meio esquisito o negócio. E é Ele, Jesus, a centralidade dEle, que vai resolver o meu e o seu problema. O problema é que, assim, muitos estão aqui, neste culto, nesse momento, ou me vendo agora pela internet. Eles olham para suas vidas e dizem: eu já saquei isso, eu saquei, perceba, estou bem. Então, se você estiver bem, da sua boca sairá vida, de você sairá poder. Se você estiver bem, você não estará cabisbaixo, porque se o Senhor morar dentro de você, isso é impossível. Hoje, no começo do culto, a Amanda disse: realmente, nós cristãos, sempre tem problema. Irmão, nós sempre tem problema, querido, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, qualquer lugar, pode ser o cara mais rico. Esses dias eu estava vendo no Facebook pessoas relatando a luta contra a depressão, pessoas famosésimas. Você olha e fala: o que? Esse cara também, não é essa? E foram falando, aí você olha e fala: não é possível. Dá-se a impressão de que não, mas todo mundo tem problema. Agora, sobre esse texto que eu quero pregar essa noite, na hora que eu estiver pregando, você vai ter que ter a grandeza de dizer: eu estou seco. Eu estou seco. Eu posso conhecer a religião de Jesus, e eu posso até conhecer Jesus, mas tem alguma coisa que não está funcionando na minha vida, porque de mim não flui rios de água viva. O máximo que sai é uma biquinha, uma mina que de vez em quando brota. Não, ele está falando fluirá rios de água viva, fluirá dificuldades, lutas, problemas, tudo isso, diante deste poder, é nada. Você está garantindo para mim que se eu quero acreditar isso, eu vou vencer todas? Eu não sei se você vai vencer todas, eu não sei, eu não consigo dizer, mas Ele passará com você em todas as tuas lutas, e aquelas que necessariamente você precisa vencer, e que for a vontade dEle, você vai vencer sim, vai vencer sim. Paulo chega a dizer o seguinte: olha, para mim morrer é lucro, para mim morrer é lucro. Martin Lloyd-Jones, ele fala o seguinte: ele, acometido por um câncer, ele chega diante da igreja e diz: eu peço um favor a vocês, parem de orar por mim, não orem mais por mim, não orem. Esse homem enxergou tudo. O câncer poderia matar o corpo dele, mas jamais mataria a alma dele, jamais mataria o espírito dele, jamais. E eu quero te perguntar: o que está acontecendo com você?
Eu quero te perguntar o que está acontecendo com você. Olha para esse texto, eu te pergunto. Não vem me falar de religião, não vem me falar de tempo de igreja, não vem me falar de ministérios, não vem me falar nada disso. Eu estou perguntando, flui ou não flui rios de água viva de você? Porque a promessa ainda está ligada, ela está aberta. Ela está aberta, querido. Você precisa enxergar para a tua vida, para esse teu pecadinho nojento, que não é nada, e dizer: cala a boca, carne, e eu vou te vencer, eu vou te vencer, eu vou te vencer. Queridos, a hora que eu estiver pregando, é exatamente isso que eu quero falar para você. Você conseguiu entender por que eu estou aqui essa noite? Não vim te motivar não, viu? Não. Eu vim dizer que ele chegou, esse tipo de pregação não poderia ser numa praça. Até poderia, porque tem pessoas que pregam tão bem, que conseguem extrair coisas tão lindas. Essa pregação é para nós, que somos muitos nós religiosos. Religioso, sabe, religioso. E aí ele chega e apresenta algo. E se você acha que isso aqui é muito, mais para frente ele diz: agora vocês não vão beber de mim, vocês vão comer de mim. Vocês vão comer a minha carne. A hora que ele falou isso, hoje eu não vou tratar sobre esse assunto. Aí os caras pirou o cabeção mesmo, ficou louco. Falou: mas como isso? Como? Como? Eu vou ficar aqui no mais... Hoje Deus é essa porção que nós temos para nós. Eu queria fazer uma pergunta. Olha, eu vou dizer para você, olha o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha para mim. Fala para mim, como que é a tua vida? Fala para mim como é a tua vida. Fala para mim. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Porque é esta a promessa. Pastor, eu creio que Ele é o Cristo, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele está vivo, eu creio que Ele reina por mim, eu creio, mas e aí? Está fluindo rios de água viva? Porque hoje eu quero te apresentar a solução para isso. É hoje, não é amanhã. Ontem eu fui orar pela Sara, a Sarinha, nenezinho que está com dodói. Sabe aquela oração que você tem que fazer? Senhor, é agora, cura já. Você não vai precisar de 5 horas para curar, você pode curar agora. Eu preciso crer. Que aí eu taco a bomba. Agora é com o Senhor, é a palavra, o Senhor que disse. Eu só preciso crer. Eu estou te fazendo uma pergunta: flui rios de água viva? Porque essa é a promessa. Olha só, por gentileza, o verso de número 37. No último dia, o dia da festa, do grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora eu quero lançar o primeiro desafio para você. Tem gente que sequer sabe que está seco. Sequer sabe que o cristianismo, suposto cristianismo que vive, é medíocre, mediano. E outras pessoas, outros irmãos e outras irmãs, até sabem que são secos. Mas sabe aquela coisa, vocês já viram alguém que ficou doente? Meu irmão, esses dias, ele estava com dengue. Eu acho que muita gente pegou dengue, né? E meu irmão come, hein? Meu Deus, como aquele homem come? Aí eu fui lá na casa dele, falou: 3 dias que eu não como nada. Eu falei: é um milagre mesmo, isso é dengue mesmo, não é possível, só pode ser, não é normal. Aí ele falou assim: não aguento comer, não consigo comer. A hora que ele mais precisava comer, ele não comia. Porque basicamente não era a hora que ele mais precisava de energia no seu corpo. Porque você concorda comigo que gripe e dengue não tem cura, você tem que passar
pelo processo até aquela fase, sei lá, 6 dias, 7 dias, e a hora que ele mais precisava comer. Aí a hora que acaba a dengue, eu fico imaginando a draga, que ele não vai para comida, mas não dá mais, para quê? Agora não precisa mais. A pessoa está morrendo de inanição, está com a vida seca, a oração é ruim, leitura bíblica nunca vê mais, não consegue saltar dos olhos e dizer: olha, a tua vida vai melhorar, querido, a tua vida vai melhorar, a tua vida vai melhorar, a tua vida vai melhorar, a tua vida vai melhorar. No ano de 2008 e 2009 eu tive uma depressão, e eu era pastor de igreja, e eu passei por uma depressão gigantesca, e eu não podia contar para a igreja que eu estava com depressão, não podia, e também não resolveria, mas eu me apegava a um versículo que dizia: aquieta-te, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, eu ainda te louvarei, Senhor. Eu vivia por uma fé de que alguma coisa ia acontecer em algum momento, e de fato aconteceu. De fato Deus me arrancou de lá, e eu aprendi grandes lições lá, grandes lições. Agora eu tinha sede, querido, eu tinha sede. Eu via muitas pregações, eu lia muito, e eu não ficava ali, eu não lia as 1000 maneiras de morrer, não, eram as 1000 maneiras de viver. Porque tem gente que está com esse problema e quer ler as 1000 maneiras de morrer, como morrer mais rápido. Para com isso. Eu queria coisa que minha alma... Eu olhava aquele pregador e falei: gente, está tão distante de mim, isso está tão distante de mim, está tão distante de mim. Aí você vai falar assim para mim: mas você é cara de pau, hein? E você ia lá para a igreja e pregava domingo à noite, seu danadinho, fala a verdade. Aí você sabe por que eu pregava? Porque eu vivia pela fé. Eu sabia que aquilo tinha data, eu não sabia qual era a data, mas eu sabia que tinha uma data para aquilo acabar. Não pensei que eu ficava dando pulinho, lá Marcos Feliciano, não, era aquela pregação de orelha murchinha e tal, mas que estava lá pregando, eu pregava, estava lá, era o que dava. Você pensa se Deus um dia cobrou de mim mais do que aquilo? É o que eu podia dar, é o que eu conseguia dar. E acredite, era uma época que a igreja crescia. Oh, Deus, se nós não atrapalhar a obra, ela cresce, querido. Um dia eu ensinando, se não me engano, a Amanda, eu falei: Amanda, a igreja cresce não é por causa de nós, a igreja cresce apesar de nós. Apesar de nós. Agora eu quero entrar aqui, ó. Eu quero te fazer uma pergunta: você vai continuar desse jeito? Até quando? Até quando? Até quando? Com essa quantidade de leitura, com essa quantidade de tempo com Deus, com essa quantidade de minutos, de horas, sei lá, até quando? Me diz. Porque se você tiver sede, você está me dizendo, pastor, que eu vou sair daqui cheio hoje? Não. Eu estou dizendo que você vai sair daqui hoje na direção certa, e pode ser que seja hoje, mas eu lhe garanto, fluirá rios de água viva de novo. E aí, eu preciso, até é muito bonito, é tudo muito bom, eu quero isso, e agora eu quero dar uma olhada e eu quero te explicar. Olha o verso 39, diz assim: isso ele disse, Jesus disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quebrar protocolo, vai. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o problema? Hoje,
é que talvez a tua relação com aquele que é o dono da igreja, o dono da igreja, o dono, a manifestação do dono da igreja hoje é através do Espírito Santo de Deus. Por algum motivo, você ainda não o conheceu, ou por algum motivo, você, naquela sua relação com Ele, você deixou que ela se esvaísse, que Ele escapasse. Deixa eu te ensinar algo para ti. Não precisa se preocupar com nada com relação ao que você deve aprender, porque João 14 diz que Ele é o teu professor. Ele te fará lembrar, fará uma criança, um louvor, uma pessoa, alguém, e Ele vai usar instrumento. Você está ali, de repente aparece uma mensagem de WhatsApp, está lá no Facebook, de repente aparece, de repente um sonho. A palavra é clara: Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É Ele. É Ele. Com um professor desse. Agora, pastor, às vezes eu nem pego no livro para ler. Pega uma palavra, pega a Bíblia, procura, de repente, imagina, hoje eu fui pesquisar, olha só, a partir de muitos anos, tinha um martelando assim na minha mente, tom, 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 quando Deus chega para Saul e disse: se hoje você tivesse feito a coisa certa, Deus teria confirmado o teu reino. Eu já li isso muitas vezes, já preguei sobre isso, mas não lembrava, aí eu digitei no Google: se hoje eu tivesse feito a coisa certa. Aí eu achei, o Google hoje dá. E aí eu fui para o versículo, glória, eu sabia lá, estaria lá em Samuel, em Reis, tal, mas me deu vontade durante o dia de aprender de novo aquilo. É Ele que te ensina, é Ele que te convence. Ele que te convence hoje, agora, a voz que você está ouvindo de convencimento é dele. Ele não te acusa. Não, quem acusa é o diabo. Ele que te convence. Quem sabe agora ele está dizendo: essa mensagem é para você, tá? Escuta, porque eu te trouxe aqui com chuva e tudo. Você vê que chuva dá uma filtrada, né? E você é para você, não é para o outro, não é para ti. Está dando para pegar lá, Wagner? Show. É Ele que te convence. Você quer saber mais? Em Romanos capítulo 8, duas verdades maravilhosas. A primeira é que Ele intercede por você. Você sabe por que tem gente que chega na igreja e logo de cara já começa, casamento ajusta, situação financeira ajeita. Ô Adriano, quanto tempo demorou para você dar um grau no negócio? Estava esquisito, não estava? Quanto tempo? 5, mas você não sabia nada. Sabe que não sabia nada? Mas ele tinha uma alegria, uma sede, um desejo, e os olhinhos dele brilhavam, brilhava, e aí Deus resolve a situação do casamento, aí Deus resolve a situação que ele precisava de uma casa, aquilo que foi os impossíveis Deus foi fazendo, e sabe por quê? Porque ele era ingênuo, santa ingenuidade suficiente para acreditar que Deus poderia fazer mesmo. Mas aí a gente fica crente velho, já passou um tempo, aí a gente começa a olhar que nós estamos com meia boca, né? Não ora tanto, não jejua tanto, e aí a gente acha que é pelos nossos méritos. Nós passamos a acreditar que algum mérito nosso vai fazer Ele gostar mais de nós. Agora eu saquei, eu vou começar a orar mais, aí Ele vai gostar mais de mim. Deus te ama, já te amou, Ele declara isso todos os dias, aquela cruz está lá dizendo para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Ele é aquele que faz eu e você entendermos que somos filhos. E o Espírito de Deus
declara ao teu espírito que você é filho. O Espírito, Romanos capítulo 8, 16 e 17. E o Espírito de Deus declara a você, ao teu espírito, que você é filho. Não é ninguém. E aí, pastor, você acha que eu já estou bom para ter a carteirinha da Nazaré? O que você acha? Eu posso ser assim, membro dessa igreja mundial que tem no mundo todo? Você acha que eu já estou bom? Você acha que eu já estou bom para ter aquela carteirinha de pastor da igreja? Fala aí, reconhece, pastor. Você acha que eu já estou bom para ter aquela carteirinha? E aí vem um pastor e diz para você, cara, ninguém vai dizer nada disso, e se for dizer, vomite. E alguém chega e diz, olha, o Espírito Santo de Deus vai dizer para o teu espírito que você é filho. Não é criatura criado por Deus. E aí eu me convenço que sou. E aí eu me levanto. As coisas não estão dando muito certas. Problema na minha casa, problema financeiro, problema com a minha saúde. Aí eu olho e digo, Pai, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, não está? Olha, me ensina como fazer. Hoje eu pude falar para Elisângela. Saí da minha casa e disse, Senhor, você tem um monte de jeito de fazer a coisa errada, ou fazer meio certo. Eu quero a coisa certa. Eu preciso que o Senhor me mostre a coisa certa a ser feita. A coisa certa a ser feita. E Ele vai dirigindo, vai caminhando. E como um pai zeloso, Ele cuida de nós. Mas também, como filho, eu, você, nós precisamos nos agir como filho. Porque se eu fosse o lance, quero dizer que a igreja de Nazaré não tem carteirinha, não. Eu só estou dizendo que tem igreja que tem. Eu vou te dar a carteirinha da igreja. A hora que se uma blitz te pegar, mostra essa carteirinha. Mostra essa carteirinha tal. Jesus, às vezes os pastores nós damos para poder entrar no hospital, né? Que às vezes precisa mesmo. Mas no demais, e aí? Como eu sou filho e você é filha, algumas coisas eu não condiz, né? Não é verdade? Não condiz. Eu sou filho do Altíssimo. Dá para ficar mentindo? Dá para ficar enrolando os outros? Dá para dizer, o senhor entende, né, pai? Como? A partir do momento que eu sou filho, eu adquiro as características dele, e ele começa a trabalhar em mim. E uma das coisas que vai trabalhar em mim é a pureza. Eu vou errar, sem dúvida, você vai errar, mas eu não vou ficar convivendo com o erro, não, não posso. E aí os rios que estavam secos, com a presença do Senhor, começam a borbulhar água. Eu ainda tenho problema, mas agora eu já não estou mais sozinho no meu problema. De fato, ainda me falta esperança, mas por ter a presença de Deus em mim, eu digo, a minha esperança está no Senhor. É dele que virá o meu socorro. É dele que virá o meu socorro. Eu preciso ter essa convicção. E aí, aquilo que era seco, não tinha água. Eu vivia de dar respostas amargas, posturas amargas, às desesperanças. De repente, no primeiro momento eu não consigo falar nada. Talvez o primeiro momento é uma introspecção minha com aquilo que Deus está fazendo em minha vida ou na sua vida. Ainda não tem água suficiente, mas quando Deus entra na minha vida, quando Deus entrou na minha vida e quando Deus entra na sua vida,
esta promessa vai se cumprir. De você fluirá rios de água viva. E aí, já não consigo mais rir para aquelas piadinhas meia chatas. Já consigo ficar triste quando os meus olhos me traem e desejam ver coisas que não são legais. Ficar triste quando as minhas atitudes, ainda de uma carne apodrecida, podre, me faz lutar. E esse rio começa a ser derramado. O problema é que da mesma forma que ele tem o poder de vir, ele tem, eu e você temos o poder de afastá-lo. Como? Como eu afasto? Entristecendo ele. Como eu entristeço ele? Esta tarde, olha só, eu botei uma coisa na minha cabeça, uns 60 dias atrás, 80 dias atrás. Eu tenho que preparar antes da pregação o pregador. Então eu sou meio militar, eu sempre fui. 2 horas da tarde eu olho, onde eu estou eu paro tudo e quieto, vou para um quarto, vou para um lugar, vou ler, vou ver, vou ouvir, e aí eu fico lá, tal, quer dizer, eu não sei de jogo, eu só vou descobrir de jogo quando eu chego por aqui. Eu não sei de nada, não quero saber, não tenho essa coisa. E eu ficava bem folgado nessa tranquilidade, desse separado. E aí Deus me deu um choque esses tempos. Ele falou, legal, você está preparando a pregação? Sim, mas e o pregador? Você está preparando? Como assim? Eu não preciso só preparar a pregação? Não, você tem que preparar o pregador. Porque eu posso fazer tudo aquilo que eu fazia e achar aquilo um enfado. E a tua comunhão comigo? E aí a hora que deu 15 para as 4, Deus falou assim, você vai lá no supermercado e vai fazer tal coisa. Falei, 15 para as 4, meu Deus do céu, 3h30 era. Falei, eu tenho que ir no mercado agora, vai no supermercado agora e vai fazer tal coisa agora. E eu de fato fui. Ia tomar 1h30 para ir fazer o que eu tinha que fazer, no mercado que eu tinha que ir. A hora que eu entrei dentro do supermercado, eu encontrei o irmão que há muitos anos eu não via. E ele profetizou sobre minha vida. E ele falou, eu não te disse que você seria pastor? Eu não disse que você chegaria lá? Há muitos anos. E ele falou, eu estou te acompanhando, até hoje eu te acompanho. Você não sabe, mas eu te acompanho. E aí eu olhei aquele irmão, nós saímos dessa avenida, descimos essa avenida Danilo Galeazzi, subíamos lá, tinha um monte de oração na época. E ele ia comigo, toda segunda. Ele falou assim, você lembra quando aquele monte acendia, pastor? Quando aquilo ficava em brasa? Eu falei, eu lembro. Não entendia nada de Bíblia, irmão. Sabe que eu não entendia nada de Bíblia? Compreendia muito pouco. Eu era assim, maluco. Eu um dia cheguei lá e disse, Senhor, se for para mim continuar desse jeito que eu estou, o Senhor me tire a vida. Eu não quero voltar nunca mais para o lugar da onde o Senhor me tirou. E eu disse, irmão, eu tive coragem de dizer, se for para o Senhor, se for para mim continuar desse jeito, cometendo as coisas que eu cometia, o Senhor me tire a vida. Me tire antes de eu cometê-las. Aí eu disse para minha esposa, se eu morrer cedo, se eu morrer novo, saiba, eu morri santo. E foi na hora certa. Deus atendeu o meu pedido. Isso há 16 anos atrás. Naquele momento, Deus estava enchendo em mim. Deus estava preparando a minha vida para dizer para você hoje, não entristeça o Espírito. Por que eu falei tudo isso?
Porque eu poderia ter dito a Deus: olha, não, hoje não, hoje não. O senhor sabe, né? O domingo é dia disso. Olha, não, simplesmente fui lá e fiz alegre, fiz com alegria. Fiz com alegria. E lá recebo um presente. Sabe daqueles irmãos que se eu não... na verdade, eu gastei 40 minutos com o irmão. Eu, a esposa dele e mais. Olha como Deus é maravilhoso. Falei: pastor, não sei porque me deu vontade de comer pão desse lugar. Eu nunca paro aqui. Mas Deus falou: compra pão lá. Eu falei: não, irmão, não é isso não. Deus fez a gente se encontrar para lembrar que há rios ainda fluindo sobre minha vida e que eu consigo ainda ouvir a voz dele e consigo obedecer a voz dele. Queria pedir para o louvor se aproximar. Sabe o que Deus faz na minha vida e na sua? Ele chega e diz assim: eu preciso que você faça isso. Ele não fará isso por você. Eu quero aquele último louvor, o quarto, tá? Aquele do Adorarei, que a Jaque cantou, se possível. Você tem que entender que Ele não vai convencer você e fazer para você, Ele vai só convencer. Ele vai dizer para você assim, literalmente: melhor parar com isso. Sabe uma vozinha que incomoda? Mas Ele não grita, Ele não berra, Ele só diz: isso não é para você, já deu. Ele só faz isso. E se eu não fizer, Ele arrebenta, Ele vai quebrar minha perna, eu vou cair da moto, eu cair do... Não vai fazer nada disso. Quem faz é o diabo. Só que o que Ele podia fazer, Ele não pode mais, porque Ele convenceu. E agora? E agora? É eu que tenho que sair do lugar e dizer: quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta, olha para mim. Quem aqui tem dúvida o que é a voz de Deus? Alguém fala assim: eu não entendo quando eles falam, eu ouvi a voz de Deus. Alguém tem coragem? Todo mundo sabe. Eu vou perguntar para você então. Todo mundo sabe o que é a voz de Deus? Corajosa é um monte, não sabe, tá? Um monte não tem ideia. Eu estava no começo da minha conversão, no começo. Eu estava num batismo numa outra igreja. Sabe quando você chega lá, tem umas 30 pessoas, você está lá de gaiato ali, dando bobeira, e Deus falou: você vai dar uma palavra hoje. Eu não era pastor, eu não era nada. Eu falei: meu Deus, o que eu falo? Mas eu sabia que eu ia dar uma palavra. Ele falou, eu sabia. E aquilo começou a me incomodar com que palavra? Aí o pastor, o santo, me olha e fala: vem cá, irmão, dá uma palavra para a igreja. Mas eu já estava sabendo, eu ia dar uma palavra para a igreja. Eu estava num velório de uma criancinha que acabara de nascer, 3, 4 dias ela falece, membro da igreja. Tinha o pastor titular da igreja e eu, sabe, o cara que ficava do lado dele, eu não era pastor, eu era o cara que ficava do lado dele. E eu estou lá no velório, Mica. E eu falei: meu Deus, eu fico imaginando o que esse pastor vai falar aqui, um velório desse, uma criancinha morta. Aí Deus falou assim: quem vai fazer o ofício é você. Eu falei: aí não dá, não vai dar. Ofício é dar a palavra para aquele momento. Eu falei: não, isso não, aí essa voz é você. E você vai dizer assim, Romanos 8, se não me engano, 27. Tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Imagina chegar num velório para o pai e a mãe, vai dar tudo, isso é bom para vocês, viu? Imagina. Eu falei: então, fiquei lá, né? Aí de repente, faltando uns 3, 4 minutos, eu vejo um negão, o pastor Gidalto, ele enorme. Ele chega para mim e fala: vem cá, amado, Deus falou que é para você dar o Eu falei: meu Deus. E foi tão linda aquela mensagem. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus tem falado a você, querido? O
que Deus tem dito a você. Quem sabe para você limpar um coração. Quem sabe para você perdoar alguém. Quem sabe, Deus me fez hoje pesquisar o texto de Saul. O texto de Saul, quando Saul, ele está próximo de ter uma luta e Samuel demorou. E ele pega e de forma inconsequente ele oferece sacrifícios a Deus. Isso era a missão de sacerdote. E Samuel diz para ele: hoje Deus fez um teste com você. E você não foi aprovado. Se você tivesse sido aprovado, Deus te confirmaria hoje o teu reinado. Eu quero dizer a você que não importa, querido, não importa. Pastor, eu estou seco, estou muito seco. Maravilha, viu isso? Viu, maravilha. Deus te convida hoje. Quem tem sede, venha. Mas você não está entendendo. Eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Você se arrependeu? Você se arrependeu? Você não está entendendo. É muito grave. Nada é tão grave que o perdão de Deus não te possa alcançar. Mas eu preciso desejar isso. Desejar. Aí não há vício que suporte tamanho amor. Não há prostituição que suporte tamanho amor. Não há nada na sua vida que suporte esse desejo de beber desta água, de ter a paz que o mundo não dá, a paz que religião não dá, a paz. Não é um quebra de paradigma quando a gente diz para as pessoas que não basta ser evangélico, porque tem uma época que passa a ideia que se eu mudar de religião, resolveu. Não, queridos, eu preciso que de mim flua rios de água viva. Quanto custa? Quanto custa isso tudo? Está de graça. De graça. Hoje, de graça. De graça. Já foi pago o preço por você. Você acha que essa angústia que você sente, essa desesperança, essa escuridão, essa negritude vai suportar esse poder, esse convite? Este convite. Você acha que alguma coisa na tua vida é capaz de barrar esta água, se decididamente você se levantar e dizer: eu quero beber dela, eu quero beber dela, eu quero beber dela. Eu já fui em igreja em que se tinha muito movimento pela presença do Espírito Santo, mas as pessoas elas ficavam no movimento. E não é isso que eu quero dizer para ti. É consciente, é coisa que tem que entrar na sua cachola. Jesus quer entrar na tua vida e quer mudar a tua vida. Mudar mesmo, mudar completamente, mudar tudo, mudar tudo. Eu vou cantar um louvor, os meninos. Ainda não, Deus me deu esse privilégio, não no microfone, né? Mas enquanto cantamos, durante um tempo eu queria que você olhasse e respondesse duas perguntas. Como está a tua vida? Está seca? E eu gostaria muito que algumas pessoas dissessem assim essa noite: está seca, sempre foi seca e eu sei que não precisa ser assim. E aí um outro convite, uma outra pergunta: está com sede? Porque hoje dessa água fluirá. Dessa água aqui, o Espírito já foi derramado sobre cada um. Está pronto. Mas eu não tenho que fazer um curso, eu não tenho que resolver, não. Está pronto.
pronto. Enquanto cantamos, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre sua vida. Isso é pessoal.